Graça e paz, amém, queridos? O tema dessa noite é o vencedor nos dias maus, ou no dia mau, porque a Bíblia fala de um dia que é o dia mau, o dia da luta, o dia da dificuldade. Eu gostaria que a galera nossa colocasse aí para nós esse versículo que tem aí, e eu quero ler um outro aqui, muito interessante, que fala sobre esse dia mau, que é Efésios capítulo 6, verso 13. Mas vamos olhar aí um versículo, enquanto eles estão colocando aí, eu vou olhar um outro aqui. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amém, queridos? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Eu sempre uso muito no meu dia a dia o versículo que o Davi usou no seu momento de crise: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu tenho visto dia após dia, mas já fiz acho que milhares dessas orações por mim, pela minha família, pela igreja, e eu tô vendo a resposta dela, né, dia após dia. Mas o vencedor no dia mau, tem um versículo que diz assim, em Provérbios 24:10, diz: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. É impressionante isso, né? Essa postura, essa posição nossa, essa tomada de atitude diante desse dia que é tão difícil, que é o dia mau. Noutra tradução diz: quando é fraco numa crise, realmente você é fraco. Então, quando você é fraquinho numa crise, você é fraquinho. Então, esse dia mau, a gente tem que estar preparado para ele. A gente não sabe a hora que ele vai chegar. Algumas vezes Deus sinaliza, como agora eu passei um momento uma luta muito dura, muito difícil ali em Belém. Mas Deus, sendo bom, Ele sinaliza para a gente, mesmo sinalizando, mesmo dando um toque. Quando você entra nesse dia mau, você não sente que como se não tivesse preparado. Dói do mesmo jeito, você sofre do mesmo jeito, você chora do mesmo jeito, e você tem que tomar posições firmes no meio desse dia tão difícil. E Deus sinalizou para mim, Deus me avisou, igual quando Ágabo, um profeta, veio para o Paulo, pegou o cinto do Paulo, pediu licença, né, eu acho, tirou o cinto do Paulo, amarrou as mãos do Paulo assim, e disse: assim diz o Espírito Santo, que vai acontecer com o dono deste cinto, você será preso. Aí quer dizer, ele foi sinalizado, foi avisado que esse dia mau, que ele seria preso, algemado, chegou para ele. Mas mesmo assim, eu imagino que naquele dia não foi fácil para o Paulo, mas ele superou, ele venceu, e nós podemos estar preparados para esse dia. Agora, sobre os dias bons, a gente não precisa tanto de preparação. Igual, nunca um irmão chegou para mim, né, e disse: pastor Genildo, eu estou tendo síndrome de pânico, eu não estou conseguindo dormir à noite, eu estou desesperado, eu acho que eu estou para enlouquecer. Mas o que foi que aconteceu, irmão? Não, é que eu acertei na Mega Sena acumulada, eu estou para morrer de tristeza por causa disso, pastor Genildo, ore por mim. Nunca nem o irmão chegou para mim e falou isso, porque o dia bom, a gente já está preparado mesmo para ele. E nunca chegou alguém para mim e disse: pastor, ore por mim, eu estou indo para o trabalho me arrastando, eu estou muito mal. Por que você está mal, irmão? Porque o chefe ligou e disse que vai dar um aumento, eu vou receber o dobro do que eu recebo. Pastor, mas eu estou muito mal, estou indo me arrastando para o trabalho. Não existe isso, irmão.
Não existe isso, não existe alguém chegar, pastor Genildo, eu estou desesperado. Eu estou desesperado, eu não estou conseguindo comer, eu não estou conseguindo dormir, porque alguém me abençoou para mim ir para uma segunda lua de mel com a minha esposa, lá em Fernando de Noronha, tudo pago, pastor Genildo. Ore por mim, porque isso aconteceu comigo. Eu estou muito mal com tudo isso. Não existe isso, sabe, irmãos? Não existe, porque o dia bom, você já está sempre pronto para ele mesmo. O que você tem que estar preparado mesmo é para o dia mau, né? Ninguém está desesperado porque vai lá para Orlando, para o parque da Disney. Estou para morrer de gastrite nervosa, porque vou lá para Orlando, 2 semanas para passear com a minha família, eu estou com gastrite nervosa. Não existe isso. O dia bom, nós sempre estaremos preparados para ele, amém, irmãos? Sempre estaremos preparados para ele. Agora nós temos que estar preparados para os dias maus, dias difíceis. E eu acho muito interessante. Aqui, eu quero que vocês olhem comigo, eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar. Eles já colocaram aí, mas eu quero mostrar uma história antiga que todos nós já assistimos, que é a Casa dos Três Porquinhos. Eu lembro que uma época teve aquele comercial, né? Que o lobo aparecia, eu sou o lobo mau, e eu pego as criancinhas para fazer mingau. Aí tinha um garotinho que dizia, uns garotos, né, umas crianças diziam, só se for de quermogema. Quem lembra disso, assim, que não sei se já tem, é tão antigo como eu, que lembra desse comercial. Tem gente que não quer se denunciar e faz assim, né, com a mão assim, ó. Eu lembro muito bem do comercial. Mais uma vez eu vou te dar uma oportunidade. Quem lembra desse comercial do cremogema, né? Eu sou lobo mau, eu pego a criancinha para fazer mingau. Só se for de cremogema. Aí era muito divertido, muito engraçado. Então nós queremos olhar aqui o lobo mau e os três porquinhos. Vamos lá, olha aqui. O lobo mau chega, ele quer devorar os três porquinhos. Os três porquinhos correm e se escondem numa casa. De que essa casa? De palha. Aí o lobão, cheio de si, dá um sopro nessa casa. E essa casa vai para o beleléu, ela é destruída. Coitado dos três porquinhos, a casa deles foi destruída. E eles correm daí e vão para uma segunda casa. Mostra para a gente aí a segunda casa. Eles vão para uma casa, que é uma casa de que essa casa? De madeira. Aí o lobão, mais uma vez, eu sou lobo mau, eu pego essas criancinhas para fazer mingau, dá o sopro e a casa é destruída. Aí os porquinhos correm para uma terceira casa. Mostra para nós. É uma casa sólida, de tijolos, e olha a expressão dele lá, olha. Então lá, e o lobão soprar, e nada da casa cair, eles estão lá zombando do lobo. Gente, claro que isso aí é só uma ilustração, mas Jesus disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado como homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Então deixa eu te falar algo aqui, que está dentro do nosso assunto aqui hoje à noite, do dia mau. É o seguinte: tanto faz ser para o homem bom, para o justo, para o injusto, esse dia chega, esse momento vai chegar.
A grande questão no meio disso tudo é o seguinte: quem é que está colocando em prática os princípios da palavra de Deus? Essa é a grande diferença, é a grande diferença. Eu sempre alerto a igreja lá que eu estou pastoreando diretamente, eu disse: gente, desse púlpito aqui já foram pregadas dezenas, centenas de palavras, e Deus, Ele não está preocupado tanto que você conhece. Claro que é importante você conhecer muito, porque tem um mandamento que diz: habite ricamente em você a palavra de Cristo. Não é algo pobre ou como se fosse aquele cântaro que alguém arrasta a caneca lá no fundo para pegar um pouquinho de água. Não, nós temos que estar cheios da palavra. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós. Mas aos olhos de Deus, Deus está muito interessado no que você ouve e no que você pratica dessa palavra. Essa é a grande diferença no dia mau. É importante você ter essa sacada, que no dia mau, o que vai valer não é o tanto que você conhece. Tem gente que conhece muito, mas no dia mau não consegue atropelar, superar. E nem sempre, eu sempre digo isso, nem sempre o sofrimento torna as pessoas boas. Tem sofrimento que as pessoas ficaram pior. Eu socorri uma pessoa que teve uma grande perda na vida dela, e aí eu pensei assim: essa pessoa, ela vai ter uma vida profunda com Deus. O sofrimento, porque eu sempre acredito assim, que os vergões da ferida purifica do mal. Essa pessoa, ela vai ser muito, muito top, refinada. E não foi assim. A pessoa ficou pior, culpou todo mundo, e no final ela estava assim para Deus, ó, levantando o seu punho para Deus e dizendo: você é Deus que é culpado. E hoje a vida dessa pessoa é muito triste. Então a gente tem que estar preparado para esse dia, né? Igual a canção diz: se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Se a porta não se abrir, ele continua sendo Deus. Amém, gente? É aquela postura do Jó. Eu sempre falo da geração de Jó, daqueles que amam e servem o Senhor, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. O Jó, quando teve todas as suas perdas, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e não atribuiu ao Senhor falta alguma. E ele teve uma vida tão profunda com Deus, e ele saiu do seu egocentrismo, e a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, é muito importante a gente ter essas posturas, né, nesse dia mau, e uma delas é a prática da palavra. A prática da palavra. A gente ouvir e praticar. Eu queria só fazer um paralelo rápido aqui entre os homens do passado e os homens do presente, porque eu fico impressionado com os homens do passado. Eu encontro os homens já que viveram muito mais do que eu e que são assim vencedores. Eles são heróis, são veteranos, já passaram muitas crises, já passaram muitas dificuldades, mas estão aí, firme e forte, sabe? Firme e forte, e continuando, um dia de cada vez, e continuando. E eu queria só fazer um paralelo. Eu não estou dizendo que eu estou coberto de razão, não sou dogmático nisso, mas esse paralelo entre os homens do passado e os homens do presente, esse paralelo é importante, porque isso nos ajuda muito a gente estar preparado. Por exemplo, eu fui lá no Japão, eu tenho ido no Japão a segunda vez, e eu fico impressionado com as pontes no Japão, com a engenharia. Eu fico impressionado com a engenharia dos prédios lá do Japão. Inclusive a nossa igreja tem 3 andares, né, Simone? E teve um tufão bem grande numa das vezes que nós fomos lá,
soprou um tufão que foi arrasador no litoral, mas quando chegou na área de Noborito, ele já chegou mais ameno. Então naquele dia as janelas elas rungiam e assoviavam por causa da força daquele vento, mas já chegou manso. E aí eu disse, quer saber, eu vou lá para cima do nosso prédio, uma área ampla assim, aberta, e eu fui orar lá em cima. E quando eu estava lá, sinceramente, eu ficava assim, ó, o prédio fazia isso assim, ó. E eu lá em cima orando. Aí depois eu fui perguntar, e vocês não ficam com medo? Não, esse prédio ele é preparado para terremoto, para toda essa situação aí. Ele tem molas, ele tem toda uma engenharia que prepara ele para esse momento difícil. Eu disse, mas então tá tranquilo assim. Daí nós ficamos lá de boa, né? Ficamos de boa. Então, teve só 2 lugares que aconteceram um terremoto 10 graus da escala Richter, que é uma escala que eles medem. Uma vez foi no Chile com muitos mortos, e a outra vez foi no próprio Japão. Então eles aprenderam, né? Então é muito importante, querido, nós aprendermos. Viver é uma aventura maravilhosa. Às vezes a gente não sabe, né? A Bíblia diz, você não sabe o que sucederá amanhã. O que é a sua vida? A sua vida é como uma neblina que sai o sol, ela logo desaparece. Então, eu quando vou lá para o nosso prédio, lá na BR, eu pego uma avenida chamada João Paulo, e tem uma ponte linda, tem lagos assim no lado, né? Aí eu aproveito essa viagem de manhã e eu vou curtindo aquela manhã. Eu lembro uma manhã tão gostosa que eu ia curtindo. Eu disse, não vou nem correr hoje para me ir curtindo aqui, né? Enquanto eu vou para a igreja e ouvindo uma música de adoração, tudo perfeito, tudo de bom, que maravilha. Aí chegamos lá, e aquele culto maravilhoso. Muito bem, agora tem o culto das 18. Só que quando eu fui para os cultos das 18, já não era mais esse quadro. Gente, uma chuva tropical, com raio, trovoada. Meu Deus do céu, para dirigir você tinha que ficar meio colado assim, agarrado no volante, os faróis ligados. E levou um tempinho lá, já não era. Aí eu já cheguei assim, com essa parte do músculo aqui do pescoço um pouco rígido. Já não foi a mesma coisa. Então foi uma coisa de manhã, já foi outra coisa já no fim da tarde, começo da noite. Igual a antiga canção que diz, olha, bem de manhã, embora o céu sereno. Quantos aqui conhece essa canção? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigie e ora, o coração pequeno um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim e orai. Amém? Aí vai seguindo a canção falando sobre oração, mas é interessante o que a letra dessa canção diz. Então, nesse paralelo, os homens antigos, eles não paravam diante de obstáculos, eles superavam obstáculos. Esses homens eram cheios de coragem. O meu pai, ele tinha o plantio da juta. Alguém aqui conhece juta? Levanta a mão, tem alguns que conhecem juta. É um tipo de um arbusto, um junco que se planta na região de várzea, no verão, aproveitando aquele solo bem fértil. E ele produz uma fibra que faz o tecido, que lá no norte a gente chama de sarrapilha, que coloca café. Hoje é usado muito em decorações, né? Essa sarrapilha feita desse junco. E só que na colheita a água vinha enchendo, e o meu pai falava assim, agora está bem difícil, mas nós vamos colher tudo, porque a água agora estava pela cintura, e quando eles iam colher, tinha o poraqué, o peixe elétrico, e não era fácil. O meu papai, a minha mamãe, não era só o meu papai, minha mamãe também, com a água pela cintura, colhendo juta, e levando choques terríveis de peixe elétrico. Aí eu fico pensando em mim, eu fico pensando nos meus filhos, eu fico pensando nos meus netos, nessa geração. Será que nós aguentaríamos isso hoje? Né? Você que está aqui aguentaria de ir colher juta e levar choque de peixe elétrico?
Mas esses homens, eles eram duros e determinados, cheios de coragem, né? São os nossos heróis. Eu reverencio, né, a face daqueles que são mais velhos. Embora eu também já estou chegando lá com o cabelo branco. Só abrindo um parênteses, eu estacionei um dia, irmão, estava tão... Eu confesso esse pecado aqui, né? Que eu estacionei no lugar de idosos. Lá veio um cara lá, vigilante, ele veio assim, né? Aí quando ele veio, eu coloquei o óculos. Aí ele parou, ficou olhando e foi embora. Aí eu disse, poxa, que decepção. O cara nem veio brigar comigo mais. E se ele viesse brigar comigo, eu disse, olha, rapaz, você respeita que eu sou um coroa melhorado, tá, rapaz? Você me respeite. Brincadeira, tá, irmãos? Então, eles não paravam diante de obstáculos. Eu lembro uma viagem que eu fiz com meu pai. Cara, meu pai já está na glória com Jesus, mas ele é meu herói. Eu fiz uma viagem com ele de 2 dias, numa canoa à vela, acredite. Naquela época não era todo mundo que tinha uma canoa, e não era todo mundo daquele tamanho, e não era todo mundo que tinha um barco a motor naquela época. E eu viajei para essa região do rio Arapiuns com meu pai, e eu lembro que aquilo é um mar de água. Tem lugares que você não vê terra, gente, acredite. Ali depois daquela frente do nosso acampamento ali, é muita água. E eu lembro o meu pai deslizando com aquela canoa, eu ficava desesperado, porque tinha hora que a gente estava assim, como se fosse num precipício lá embaixo, e aquela onda e a canoa subindo, e ela ia, e eu olhava para o meu pai, eu olhava para a onda, eu ficava desesperado, eu olhava para o meu pai, ele tranquilo, que ele gostava de assoviar, assoviando lá uma antiga canção, que eu não lembro mais o qual, e nas cordas, né, controlando as velas, e aproveitando, né, a força do vento para navegar. E eu olhava para a onda, eu ficava desesperado, mas olhava para o meu pai, meu herói, lá controlando, sabe? Então, eles uma geração assim, uma geração obstinada. Eles tiveram que depois mudar para a cidade, para poder ter a oportunidade de estudar, porque no interior naquela época era bem difícil, hoje já é muito diferente. Esses homens, muitas vezes, eles tinham certeza que tudo ia dar certo no final. Pelo menos eles aparentavam isso, né? Que tudo ia dar certo no final. Eles não desistiam. Eles só desistiam quando Deus mandava para desistir, senão eles não desistiam. E olhando também na Bíblia, os homens do passado, como Paulo, com as costas arrebentadas, ele e o Silas, injustamente apanharam, foram jogados numa prisão subterrânea, e lá eles estavam sofrendo, como alguns dizem, lá onde o filho chora e a mãe não vê, porque mãe se compadece e ajuda o filho, é lá onde o filho chora e a mãe não vê. Mas o que eles faziam? Eles oravam e cantavam louvores, e Deus se apaixonou por aquilo capturou Deus. Deus sempre está presente, mas tem momentos que Ele traz a presença manifesta dEle. Então Deus se agradou de trazer a presença manifesta dEle e arrebentou com todas as portas, com todas as cadeias, e libertou Paulo e Silas. O carcereiro foi salvo. A frase célebre que ecoa por todos os séculos e gerações, quando ele disse: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família também. E ali nasceu uma igreja linda, poderosa, que é a igreja de Filipos. Eu aconselho você, te dou como sugestão de você estudar essa carta de Paulo aos Filipenses, porque quando você conhece um pouco da história do que aconteceu, e você lê essa carta que Paulo endereçou a eles e a nós hoje, é muito poderoso, é muito legal a gente ver o que Paulo escreveu ali. E Paulo ensinou para eles em Filipenses 4:4, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Filipenses 4:13 diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. E Filipenses 4:19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então,
essa carta, ela é cheia de coisas tão lindas, porque aquele homem tinha autoridade para falar, inspirado pelo Espírito Santo, claro. Essa carta linda que foi aprovada no cânon como parte das Sagradas Escrituras para nós hoje. Então eles eram assim. O outro foi Davi, porque quando as bombas estão explodindo, né, fora e com outros é uma coisa, mas quando algo toca na nossa família, gente, não é brincadeira esse dia mal, quando algo toca na nossa família, porque o Davi e os seus 400 guerreiros, eles eram fugitivos do rei Saul, e eles foram morar numa cidade fronteiriça chamada Ziclag, né? Era uma cidade dos filisteus, foi cedida a eles, e ali morava os 400 guerreiros com todas as famílias. Um dia o Davi saiu para guerrear, numa dos combates dele. Quando ele voltou, pensa igual esses filmes, né? Quando tem um ataque, tudo sendo queimado, destruído, os animais mortos, e cadê as mulheres? Eles desceram dos seus cavalos, correram cada um para sua tenda, para sua casa, chamando o nome da esposa, dos filhos, e ninguém respondia, só aquele clima de morte. E eles começaram a chorar. Eram homens tão duros, tão guerreiros, os gaditas, que o rosto deles era como o rosto de leão. Os homens eram ferozes mesmo. Então, quantas flechadas esses homens não levaram? Pontas de lança tocaram neles, cortes de espada, mas nunca foi tão devastador para eles quando a família foi tocada. E a família desses guerreiros agora foi tocada. E eles choraram. Davi chorou para se acabar, gente. Depois daquele choro, daquele momento, daquele surto, eles começaram a olhar um para o outro. E quem é o culpado? Procurar culpados. Muitas vezes, gente, no dia mal, as pessoas querem procurar culpados. Quero achar um culpado por esse momento da minha vida difícil. E eles acharam o culpado. Sabe quem? É Davi. Você, Davi, nos tirou da nossa vida, da vida que nós levávamos. E o Davi não tirou. Eu estou criando uma novela aqui, tá, gente? Porque Davi, eles foram atrás de Davi. Eram péssimos, homens, escória da sociedade, endividados, amargurados. Gente que era escória da sociedade. Davi os acolheu, os ensinou a adorar, conhecer a Deus e servir o Senhor, e serem guerreiros também. E aí, agora imagina, o Davi no mesmo barco que eles estavam, agora Davi está sendo ameaçado de morte. Vamos apedrejá-lo, esses homens gritavam. Pensa uns 400 homens daqueles ferozes, violentos, guerreiros. E aí, o que o Davi fez? Eu acho lindo isso demais, eu sou fã do Davi. Eu acho que eu vou bater um papo assim rápido com Davi, um papo de 1000 anos com ele, quando nós estivermos lá na eternidade. Que ele tem muita coisa para esse Davi me contar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Essa postura, né? Davi se reanimou no Senhor. Amém? Diga assim: eu vou sempre me reanimar no Senhor. Amém? A gente tem que se reanimar nele. E o que é esse negócio, pastor Genildo, de se reanimar em Deus? Você tem que olhar para Deus e ter uma escolha no seu coração. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. E esse Deus não perde uma batalha. Se alguma coisa der errado, Ele tem o seu Waze celestial. Ele recalcula a rota. E Ele nos coloca de novo naquela rota. Esse Deus, Ele não é apanhado de surpresa. Ele já tem uma jogada que a gente não conhece. Amém? Igual José, aconteceu tudo aquilo que não vou ter tempo de falar, né? Os caminhos de José, o sonho, a visão que ele tinha, parece que tudo se perdeu. E agora o José é colocado como o cara lá no Egito, que nem pé nem mão se moveria se não fosse pela autoridade de José. Ele não seria maior do que Faraó, só isso. O restante, ele era o cara. Daqui a pouco a família dele chega, os irmãos, ele faz um teste, ele chorava porque estava muito ferido.
E Deus foi curando, mas quando o pai morreu, os irmãos se reuniram. Eu fico imaginando, bom, papai morreu agora, perdão da expressão, tá, irmão? Expressão regional. Agora a cobra vai fumar, porque o velho não está aí para segurar a onda dele, ele vai se vingar de nós. Aí eles foram lá com José, na casa de José, e chegaram assim se humilhando, muito humildes. José olhou para ele e disse: ei, não se entristeçam, rapaz, contra vocês mesmos, perdoem a vocês mesmos. Vocês acham que foi vocês que fizeram isso contra mim? Não foi. Foi Deus que, pela preservar a vida, Ele me enviou diante de vocês. Foi Ele. Então cada grão de areia do deserto, quando ele foi amarrado, sendo puxado talvez por aquele camelo, né? Um jovenzinho de 17 anos, se arrastando, apanhando, sofrendo, sendo vendido igual bicho, no mercado como escravo. E agora ele está dizendo: cada grão de areia do deserto que eu pisei, foi Deus que providenciou para que hoje acontecesse esse plano, esse sonho maravilhoso. Então, meu irmão, a gente tem que se reanimar no Senhor, amém? A gente tem que acreditar que Ele nos ama tanto, e Ele nos ama tanto, gente. Eu te digo isso, eu já fui curado tantas vezes de coisas que aconteceram no meu passado, antes de Cristo na minha vida, que eu te digo, eu te prometo, Ele te ama mais do que você possa compreender. Ele cuida de você mais do que você possa imaginar. E a Bíblia diz no livro de Isaías que na nossa angústia, Ele é angustiado também. Ele é tão presente, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco, amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, gente? Então maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o Davi se reanimou no Senhor, pediu a estola sacerdotal, vestiu e fez uma oração do óbvio. Isso que me quebranta diante de Deus, porque se acontecesse comigo eu já iria atrás igual um desesperado. Cara, levaram a minha esposa, meus filhos, que é isso? Você acha que ainda vou orar? Isso é absurdo orar. Não, mas Davi sabia o caminho da vitória e da conquista. Senhor, eu vou atrás do inimigo, Senhor. Tu irás sim. O Senhor vai entregar ele na minha mão? Entregarei. Agora sim, vamos lá. Amém? Quantos aqui estão entendendo, gente? Então, o Davi se reanimou no Senhor. Então esses homens do passado, eles sabiam tomar decisões, porque eles buscavam a Deus. Agora, para a gente terminar aqui, algumas considerações, bem rápido aqui, para a gente, algumas considerações desse dia mau. Uma coisa que é importante: cuidado com a amargura no seu coração. O dia mau, se você tiver amargura no seu coração, falta de perdão, treta com as pessoas, isso não vai te ajudar. Sabe por quê? Marcos capítulo 11, lá no final, né, lá no últimos versículos de Marcos, diz assim, para a oração que remove a montanha, ele diz assim: e quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o Pai Celestial perdoe as tuas ofensas. E aí eu sempre era intrigado. Cara, esse capítulo 11 de Marcos é tão poderoso. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Meu Deus, se alguém disser, meu Deus, o milagre está na minha boca, e está com a fé que está no meu coração. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Meu Deus, que poder tão tremendo concedido a nós, por seu amor, por sua graça. E aí vem o próximo versículo: e quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Aí eu ficava sempre, mas como? Eu preciso entender, Espírito Santo me ensina isso. Ele me ensinou, sabe o que é? É que a amargura, a falta de perdão, ela é um bloqueio para a nossa fé, porque a fé vem do coração. E se esse coração está assim, contaminado, enraivecido, com treta, com inimizade contra as pessoas, a fé ela é bloqueada. Gálatas diz
que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua, que opera pelo amor. Então a minha fé vai fluir se o meu coração tiver amor dentro dele, e não mágoa, e falta de perdão, treta, inimizade com os outros. Então, quantos aqui querem ter uma fé poderosa para o dia mau? Meu querido, livre-se disso, livre-se. Eu tive que me livrar disso. Já chegou um momento, o dia mau foi chegando e eu percebi que tinha alguma coisa com alguém que não estava ajustado. Senhor, tenha misericórdia. Eu comecei a me livrar disso, tirar isso pelas raízes. Não, Senhor, eu quero ser um devedor e não um credor. Eu quero ter postura de devedor e não de credor, né? Eu quero sempre ficar em dívida. Não, o Senhor me perdoou, tanto que essa pessoa fez aí é o mínimo, é tão pequenininho. Então você tem que se livrar dessa amargura, desse ressentimento, de inimizades, para esse dia você ser e caminhar como um grande vencedor. Outra coisa, ouça e pratique. Decida tudo que você lê. Eu agora recebi um testemunho tão poderoso da filha de um dos nossos pastores, que ela ficou tão mal, essa menina, que ela virou igual uma caveirinha assim, sabe? Tão doente, tão mal. E quando eu fui lá, orei por ela, conversei com os pais, e na hora que eu estava orando, eu senti uma inspiração assim. Diga para ela, nem conseguiria ler, mas diga: mãe, pega o livro O Implacável e leia com ela. E vão conversando, você vai conversando e orando e colocando em prática cada faceta que você descobrir no livro Implacável. Tá bom? Tá bom. Agora eu encontrei ela num treinamento nosso, a moça super saudável, abençoada, cheia do Espírito Santo, veio para mim, ela e a irmã, e começaram a chorar. Pastor Genildo, obrigado, pastor Genildo, que o senhor deu aquele conselho. A mamãe leu, nós fomos lendo, eu fui colocando em prática. Hoje eu estou aqui, pastor Genildo, totalmente saudável, totalmente curada, chorando, mas chorando de alegria. Então, queridos, ouça e pratique, ouça e pratique. Nunca tenha essa atitude: eu já sei isso, mas o quanto realmente que você sabe isso, né? Então, aí outra coisa, confie no Senhor de todo o seu coração. Deixa eu ler aqui para você, Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não é 99 não é 50% não, nem 99,9, é de todo o coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies, não te estribes. A ideia aqui é fazer isso, né? Se apoiar, né? Não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento, na tua inteligência, na tua capacidade natural como ser humano. Não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Teve um dia que eu fui aprofundando nesse versículo 6, reconhece-os em todos os teus caminhos. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que no original, que foi escrito esse versículo, reconhece-o, não é como você estivesse aqui num culto como esse, aí você olha para o irmão e reconhece. Fazia tanto tempo que você não via, você encontrou alguém na rua, você olhou: rapaz, eu conheço aquela pessoa. Você reconheceu aquela pessoa. Você estava no supermercado, olhou e disse: rapaz, eu estou reconhecendo aquela figura que está ali, aquele homem. Não é isso não. A ideia aqui, reconhece em todos os teus caminhos, dá a ideia de encontro, de intimidade, de um encontro de intimidade. Reconhece em todos os teus caminhos, ou seja, todos os detalhes, converse com ele, traga ele próximo, encontre sempre com ele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a você. A Bíblia diz isso. Se você chegar a ele, se chegará a você. Traga ele perto. Como que eu trago ele perto? Me achegando a ele. Ele vai se achegar a você. Você vai ter ele perto de você. E reconhece-o em todos os seus caminhos. Como eu faço isso? Gente, eu oro sobre tudo. Se eu vou num lugar, tá, estacionamento lotado, os meninos já sabem. Quando eu estava acordando de madrugada para orar, eu fazia a minha oração assim, procurando, né, uma vaga. Eu dizia: Senhor,
providencia uma vaga aí, papai, para aqueles que oram pelas madrugadas. É um pouco de... o cara se achando, né, perante o pai, né? O cara se achando um pouquinho perante o pai, né? Papai, providencia uma vaga aí para aqueles que oram pelas madrugadas. Aí a vaga aparecia, beleza. Mas quando eu não comecei mais a orar pela madrugada, aí eu ia dirigindo e dizia: Senhor, providencia, papai, uma vaga para aqueles que a tua misericórdia se renovaram nessa manhã. E a vaga aparecia. Então, ore sobre tudo, sabe? Ore sobre tudo. Coloque o Senhor presente na tua vida, no mínimo de detalhes. Tem gente que vai para o médico, não ora perguntando: Senhor, me dirige para um médico bom, né? Senhor, esse remédio que eu vou tomar, cara, ore sobre tudo. Coloque Deus presente nos mínimos detalhes da sua vida. Traga Ele junto. Amém? Vai fazer alguma coisa, já vá orando: Senhor, eu vou trabalhar hoje. Pai, eu peço um dia abençoado, esteja comigo, me ajude. Como que vamos resolver essas situações? Eu não sei, Senhor, eu não dou conta. Eu aprendi com aquele homem de Deus, eu chamo ele de homem de Deus, e realmente é homem de Deus. Me perdoe o meu inglês, tá? O Denzel Washington, né? Denzel Washington, aquele negão. Perdão do negão também, não vamos processar, tá, irmão? Vamos processar, porque hoje em dia você tem que tomar até cuidado. O que é que vai ter lá no aniversário? A gente vai comprar uma nega maluca. Não faça isso, que isso dá cadeia. Diga assim: nós vamos comprar uma afrodescendente desvairada, para poder o negócio não ficar mal, sabe? Então, esse cara, eu aprendi um segredo com ele. Ele diz que ele coloca os sapatos dele, o chinelo dele bem para debaixo da cama, que toda vez quando ele acorda de manhã, ele tem que se ajoelhar para pegar os chinelos dele. E aí ele já aproveita que está de joelho e diz: Senhor, me ajude durante esse dia. Ele começa a orar. Então, eu não coloco meus chinelos para debaixo da cama, mas por muitas vezes eu já acordo da cama assim, ó. Eu digo: Senhor, me ajude, porque sem Ti eu não posso fazer nada. O Senhor que disse isso. Não adianta, Pai, eu ir com a minha arrogância, que não vai funcionar. O Senhor já determinou: sem mim nada podeis fazer. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que vai acontecer? Eu vou endireitar as tuas veredas. Eu vou fazer uma autopista, cara, para ti, que o que ia levar um ano, tu vai conseguir em um mês. O que tu ia conseguir em um mês, tu vai conseguir em um dia. O que levaria 10 anos, tu vai conseguir em um ano. Eu vou endireitar as tuas veredas. Mas confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Aí sim, Ele endireitará as tuas veredas. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, o tempo está passando. Outra coisa que eu quero considerar com você, que o dia mau vem como uma oportunidade de você demonstrar que é fiel a Jesus. Isso vem como uma oportunidade. Eu vou mostrar o tanto que eu te amo agora, Senhor. Eu vou mostrar o tanto que Tu és bom, que Tu és fiel e verdadeiro. E aí no dia mau você vai tirar força da fraqueza. E eu queria terminar contando sobre uma reportagem. Existe um vale no Afeganistão chamado Vale do Coregal. Eles chamam o Vale da Morte. Lá é um dos lugares tão terríveis que existe no planeta. No Vale do Coregal tem uma guarnição dos Estados Unidos com os caras top das galáxias como guerreiro, que se chama Restrepo. Esse lugar é um dos lugares mais difíceis para se viver. E esses caras, claro, troca de guarnição, vem um contingente, outro volta, se não morrer, né, aí volta, se morrer já fica por lá mesmo, vão levar o caixão do cara para os Estados Unidos. Eu estava assistindo a reportagem de um grupo de guerreiros que voltaram. Eles falaram várias coisas. Uma das coisas que eles falaram, dos dias que eles enfrentaram lá, é que eles se tornaram tão íntimos como família. Ele disse: hoje esse cara aqui, ele é mais íntimo meu
E disseram assim: do que meu próprio pai, do que minha mãe, do que meus irmãos. Porque nós encaramos a morte juntos, nós sangramos juntos no campo de batalha. Outra coisa que ele fala assim, é que eles procuram ser muito humildes com os civis, com os seus amigos, depois que eles voltaram. Por quê? Lá, eles dizem assim: nós acordávamos com chuvas de bala, de AK. Era literalmente, eles da montanha, a gente não tinha nem como localizar, chuvas de bala. E RPG, que é aquele rojão, né, que o cara lança, aquele foguete, era RPG, isso todo dia. RPG e tiros, chuva de bala. Alguns morriam, eles tinham que contra-atacar, eles tinham que... Então pensa o que é uma vida num lugar desse. Então, eles voltaram e a vida deles foi alterada. Mas assim, aí quando ele estava com os amigos, esses amigos diziam: cara, eu passei um dia muito ruim hoje, tu acredita? Eu saí lá para a empresa e no caminho furou o pneu do carro. Cara, estava um calor, tive que descer, trocar o pneu do carro. E quando eu cheguei na empresa, a entrega que era para ter sido feita não foi feita, rapaz. Atrasou, as coisas deram tudo errado. Tinha cliente chateado com a gente lá. E ele só balançava a cabeça assim. E dentro dele, sabe o que ele dizia? Ele disse: rapaz, esse cara não sabe o que é a dureza. Ele não sabe o que é acordar cada manhã com aquelas balas zunindo, né, passando perto da cabeça. Não sabe o que é ver um colega seu amigo, cair morto ali na sua frente, e você tentar socorrer e não ter jeito. Então, ele fala assim que eles tinham que tirar da fraqueza forças. Eles não podiam parar, nem desistir, nem fugir, senão seria pior. Eles tinham que continuar lá, perseverando. E o pior era quando eles saíam, né, para as patrulhas que eles tinham que fazer, tráfico de armas, tráfico de droga, para os insurgentes que estavam combatendo. Gente, quando eu assistia aquilo, eu disse: cara, às vezes a gente passa umas lutas assim, difíceis. Mas, assim, me perdoe de eu contar isso aqui, tá, irmão? Eu fui para um velório de um jovem. E quando eu cheguei lá, gente, eu sei que eu já passei coisas difíceis com meus filhos, coisas difíceis na minha família, mas quando eu vi aquela mãe, ela pegava no rosto dele assim, ó, do cadáver, né? E dizia: acorda que eu quero conversar contigo. Sabe, naquela hora não é maldade minha. Eu disse: Senhor, cara, é brincadeira isso que eu estou passando, cara. Você está entendendo? Vocês estão me entendendo aqui, irmãos? É brincadeira esse negócio. O meu sogro, que já está lá com Jesus, ele diz que a Simone me conta, quando ele estava num dia mal, assim, ruim, sabe o que ele fazia? Ele ia lá para o asilo fazer uma visita. Ia lá para os idosos. Lá ele ouvia cada história tão triste de abandono, cada coisa terrível ele ouvia. Quando ele saía de lá, ele ia sair assim: meu Deus, brincadeira. Esse negócio que eu estou passando aqui é brincadeira, cara. Então, assim, o pessoal que voltou lá do Restrepo, do Vale da Morte, eles viam algumas coisas que os civis passavam e disseram: rapaz, isso aí é brincadeira, isso aí a gente tira de letra, isso aí. Esses caras não sabem o que é a dureza mesmo, de ver a morte todo dia, cara a cara. Vocês estão entendendo, queridos? Então a gente tem que ter mais fibra, amém? Vamos ficar em pé, queridos, para nós orarmos? A gente tem que ter mais fibra, amém? Tem que ter mais postura. Olha só, muitas vezes a gente tem que chamar o guerreiro que está dentro de nós, amém, queridos? Tem que chamar o guerreiro que está dentro de você, tem que chamar a guerreira que está dentro de você. E sabe como eu chamo o guerreiro que está dentro de mim? Com confissão da palavra. Eu digo: Senhor, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Mas no original diga ao fraco, eu sou guerreiro. Eu lembro que eu estava correndo, fazendo meu Cooper, correndo, mas eu estava sofrendo muito pelas coisas que estavam acontecendo. Eu estava correndo e chorando. E eu digo: Deus, isso é tão difícil, dói tanto. E eu correndo e chorando.
numa reserva lá que tem, dá para correr para debaixo da mata, correndo e chorando. Aí eu mudei minha postura, disse: Senhor, eu sou guerreiro. E cada vez que eu dizia: diga o fraco, eu sou forte, eu sou forte, eu sou guerreiro, veio uma palavra de Deus para mim tão tremenda, e essa palavra era para mim falar para todos os nossos pastores, os nossos missionários que a gente ia encontrar, acho que no próximo dia. E eu guardei aquela palavra que Deus falou para mim no momento difícil. Quando chegou lá, gente, teve um momento de adoração que eu abri minha boca e falei aquela palavra, ela caía, ela atingia como um raio os caras, sem brincadeira. Os caras balançavam, se arriavam para o chão, porque aquela palavra veio no momento de postura, sabe? Amém, irmãos? A gente tem que ter postura. Vou terminar falando o versículo: se tu te mostra fraco no dia da angústia, então tua força é pequena. Se mostre forte, porque é o Senhor que te fortalece. Amém? Levanta seu punho direito comigo e diga assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Aí nós vamos para cima, e nós vamos conquistar, nós vamos prevalecer. Amém? Chame o guerreiro e a guerreira que está dentro de você. Às vezes está aí adormecido, aí quer choramingar, dói aqui, dói ali. Não, se erga. Mude a atmosfera da sua vida. Coloque a música do Fernandinho. Teve um dia mal que eu andava de manhã, de tarde, de noite com a música do Fernandinho. Entrava no banheiro com a música do Fernandinho. Só ia com a música do Fernandinho. Aquela nenhum mal te sucederá. Conhece ela, brother? Nenhum mal te sucederá. E agora eu estou com ela de novo. E eu fico ouvindo, porque você está cantando a palavra de Deus. E você muda essa atmosfera. A atmosfera de tristeza, de derrota, de desistência, de desânimo. Você tem que mudar isso. E você tem poder para mudar isso, porque o Espírito Santo mora dentro de você. E se Deus é por ti, quem será contra ti? Amém? Glória a Deus. Dê mais um aplauso para Jesus, tá, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.